Senhor meu Deus e meu Pai, Deus maravilhoso e grandioso, queremos, Pai, primeiramente louvar, engrandecer, bendizer o Teu nome, ser grato a Ti, Pai, por mais essa oportunidade, Pai, que não merecemos, mas o Senhor, com Teu amor e com a Tua graça, tem nos dado a oportunidade de aprender mais de Ti, de ter mais comunhão contigo, Pai, de nos fundamentar na Tua palavra, através da Tua palavra, que é a verdade. Pai, somos gratos pela fé, pela graça, que não vem de nós, é Teu dom, e é dado a nós para que nós possamos crer nesta verdade que é a Tua palavra. Pai, venha nos fundamentar cada vez mais, venha nos dar discernimento, entendimento e sabedoria. Pai, que toda essa sabedoria e entendimento venha a ser convertida, Pai, em ações para a glória do Teu nome. Pai, que nós possamos nos fundamentar mais a cada dia em Ti, Pai, que é a pedra, que é a rocha, que é a verdade. Deus Todo-Poderoso, que é o caminho, que é a vida, que tem para dar para nós uma vida e a verdadeira alegria, a verdadeira salvação, a verdadeira felicidade. Só Tu, Pai, tem palavras de vida eterna. Abra os nossos olhos, tira os tampões dos nossos ouvidos. Que Teu Espírito Santo, Pai, nos convença do pecado. Que Teu Espírito Santo, Pai, nos regenere, nos console durante essa caminhada que é árdua, a porta é estreita, o caminho difícil, mas é o único que leva para a salvação. E isso tudo eu te peço, Pai, pelo intermédio do Teu Filho, amado Jesus Cristo. Amém e amém. Pois bem, irmãos, então vamos iniciar o nosso estudo de hoje para a graça e para a glória do nome de Jesus Cristo, né? Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Semana passada nós terminamos o Sermão do Monte, né? Nós finalizamos semana passada o capítulo 7 do Evangelho de Jesus conforme Mateus, e desde já eu quero convidar os nossos irmãos a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus conforme Mateus, capítulo 8, e hoje nós leremos dos versículos 1 ao 4. Amém, irmãos? Mais uma vez, Evangelho de Jesus conforme Mateus, capítulo 8, versículos do 1 ao 4. Deus é maravilhoso, tem dado essa oportunidade de nós estarmos aprendendo a palavra dele, né, de maneira correta, contextualizada, não porque é ministrada por esse servo humilde, né, e pecador, como todos os outros são, mas porque ela é a verdade, não é dependente de mim ou de qualquer que seja aquele que traga. Trazendo-a com responsabilidade, ela por si só faz o seu papel, né? Deus é maravilhoso e misericordioso por conta disso, por nos, né, prover uma palavra, um fundamento, um firmamento. Amém? Como eu sempre gosto de falar, irmãos, a versão que eu utilizo é a versão King James 1611, né? King James 1611. Mas independente disso, irmãos, qualquer versão que você está utilizando aí, que seja ela desde a nova tradução da linguagem de hoje, NVI, ARA, ARC, NAA, o importante aqui é o que o próprio Jesus Cristo fez, que é o seu sacrifício. Então basta nós pregarmos Cristo, como diz Paulo, e Cristo crucificado, e Cristo ressuscitado, aquele que justificou e que glorificará a sua igreja. E isso é suficiente. Amém? Então vamos ler Evangelho de Jesus conforme Mateus, capítulo 8, versículos do 1 ao 4. Que diz assim: Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram.
E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se tu quiseres, podes limpar-me. E Jesus estendeu a sua mão e tocou-o, dizendo: Eu quero, ser limpo. E imediatamente sua lepra foi curada. E disse-lhe Jesus: Olha, não digas a nenhum homem, mas vai pelo teu caminho. Mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés ordenou, como testemunho para eles. Amém, irmãos? Eu já de início, eu gostaria de citar aqui uma famosa passagem, uma famosa citação, do teólogo J.C. Ryle, John Charles Ryle, que vai dizer assim que esse capítulo 8, ele é algo maravilhoso, porque convinha que o maior sermão já pregado, que foi o Sermão do Monte, fosse imediatamente seguido por uma forte prova de que o pregador era o próprio Filho de Deus. Nós vimos que Jesus Cristo, ele institui ali a grande prerrogativa, a grande constituição, aquela verdadeira vivência dos filhos de Deus, no que se diz respeito a todo aquele que crê e que é salvo, que foi escolhido por Deus e dado a Jesus antemão, desde a fundação do mundo. E o Sermão do Monte, ele embasa toda a vida de um cristão de maneira correta. E ele não poderia ser tão fixado e tão contextualizado como foi aqui agora no capítulo 8, porque ele foi pregado e imediatamente seguido por uma prova de que Cristo, aquele que estava instituindo os mandamentos do reino de Deus, era o próprio Filho de Deus. Aqueles homens que ouviram o Sermão do Monte foram forçados, se eu posso dizer assim, a confessar que, assim como jamais alguém falou como Jesus, também jamais ninguém fez, ninguém fará como ele fez tais prodígios. Então, irmãos, antes de iniciarmos esse estudo, vamos fazer uma retrospectiva a respeito do que já aconteceu até aqui. Mateus, como nós bem sabemos, é um livro escrito aos judeus, o foco dele é aos judeus, para mostrar que Jesus Cristo é o Messias esperado por aquele povo, o Messias ou o Cristo, no grego, Messias, que vem do hebraico Meshihá, e Cristo, que vem do grego Christos, é a mesma coisa, é o ungido, aquele que o povo judeu esperava antigamente, e muitos hoje ainda esperam porque não creem nessa palavra. E Mateus, ele como foco, tentando provar aos judeus que Jesus Cristo, Jesus, o Cristo, o Messias, ele é o verdadeiro Filho de Deus, aquele que veio para dar o arrependimento, dar o arrependimento às pessoas, dar a regeneração, o arrependimento e a salvação, sem a qual ninguém verá Deus. Ele expõe de maneira perfeita, pois é inspirado pelo Espírito Santo. Então ele apresenta a pessoa de Jesus Cristo como o Rei, dos capítulos 1 ao 4. Nós vimos que ele, no capítulo 1, apresenta ali a perspectiva da genealogia, como o Messias teria que ter tido descendência de Abraão, de Davi, nascimento em Belém, como se segue ali no capítulo 1, depois no capítulo 2, mostrando ali também a confirmação com o batismo, com a tentação, e com os prodígios que fez no capítulo 4, no finalzinho. Do capítulo 5 ao 7, ele apresenta aquele rei que foi apresentado desde o capítulo 1 ao 4, como o poder também dele. Então ele apresenta o rei, que é o Messias, o ungido, do capítulo 1 ao 4. Do capítulo 5 ao 7, como nós terminamos semana passada,
ele apresentou o poder do rei, né? Perdão, os princípios do rei. Perdão, irmãos, os princípios do rei, né? E agora, dos capítulos 8 e 9, ele vai apresentar o poder do rei, sim. Capítulos 8 e 9, ele vai apresentar-nos o poder do rei. Então, ele apresenta o rei, apresenta os princípios do rei, e agora apresentará o poder do rei, né? E nos capítulos 9 e 10 também, deste evangelho, Jesus Cristo, né, faz vários milagres, e Mateus registra esses milagres envolvendo Cristo e a sua graça. Capítulo 8 também, né, como nós vamos ver aqui, a graça com os rejeitados. Do finalzinho do capítulo 8 até o versículo 17 do capítulo 9, a paz para os atribulados. No capítulo 9, do versículo 18 ao 38, a restauração para aquelas pessoas que estavam sendo devastadas. E isso tudo, né, seguido pela graça de Cristo e por suas obras grandiosas, ao qual Ele fez neste mundo. Mas hoje o nosso foco será dos versículos 1 ao 4. E dos versículos 1 ao 4 ele vai falar aqui agora da cura de uma doença. A cura de uma doença que, para aquele contexto, o contexto judaico, o contexto da Palestina, é uma cura inimaginável, uma cura humanamente impossível. Mas esse é o nosso Deus, esse é Jesus Cristo, este é o caminho, aquele que é e sempre será o dono, o detentor de todo o poder, toda a honra e toda a glória. Então, o versículos 1 ao 4 vai nos mostrar uma cura esplendorosa. Nós estamos falando aqui, irmãos, da lepra, né? No contexto de Jesus, a lepra causada pelo hoje conhecido bacilo de Hansen, né? Era a doença mais mortal e temida do primeiro século. Nós sabemos que nós vivemos em um contexto ocidental, onde a contagem dos anos é feita a partir de cálculos do nascimento de Cristo. Mesmo nós sabendo que esses cálculos não são exatos, né, com um erro aproximado de 5 anos, né, de atraso. Porém, né, nesse primeiro século após Cristo, né, depois de Cristo, ou até antes de Cristo também, como nós vimos que a lei já feita por Moisés era uma doença temida e incurável, que trazia até drama e isolamento. Várias pessoas citam que era a doença mais terrível e temida de todos os tempos. O teólogo W.G. Masterman, ele vai dizer que nenhuma outra enfermidade converteu tantas pessoas, tantos seres humanos, a uma ruína total e horrível, à vista de que durante tanto tempo elas eram tratadas como animais. Uma pessoa que era diagnosticada com lepra, ela recebia uma sentença de morte em vida, irmãos. Ela era arrancada do seu convívio familiar. Ela não podia mais frequentar sinagogas, não podia ir periodicamente aos templos, não podia participar de festas. Ele tinha que ser recolhido a um leprosário, onde ficavam ali pessoas que estavam na mesma situação. Uma doença terrível, que muitas vezes se alastrava por resto de suas vidas, vendo o próprio corpo apodrecer até a morte. Lá em Levíticos capítulo 13, versículo 45 e 46, onde a lei é instituída, né, e um leproso ele era considerado imundo. Imundo no sentido de que era uma doença incurável para o ser humano.
corpo cheio de úlceras. Úlceras que produziam um líquido com aspecto desagradável, que os pelos das sobrancelhas iam caindo, os olhos assumindo um aspecto de fantasmagórico. Úlceras que alastravam-se até suas próprias cordas vocais, tornando-a afônica e a respiração ofegante, sibilante. Pouco a pouco, um doente que era acometido de lepra era convertido a somente um saco de osso cheio de úlceras. Essa lepra, ela terminava com o doente em aproximadamente 9 anos, de acordo com os registros históricos. Ao final de que o paciente de lepra naquela época, ele perdia sua consciência, sua razão, entrava em coma e morria. Facilmente as pessoas daquela época eram detectadas a lepra porque começava com a perca de sensibilidade em qualquer parte do corpo, até atacar o corpo por completo, muitas das vezes atacando os nervos, pouco a pouco os músculos, tendões, mãos. Muitas pessoas tinham aspectos de atrofiadas e as mãos com aspecto de garra, corpo revestido de ulcerações, perdendo progressivamente a sensibilidade dos dedos, dos membros, muitas vezes perdendo a mão e o pé por inteiro. Esta é a doença citada aqui no capítulo 8, versículo 1 ao 4. Por que o senhor está falando isso, pastor? Por que o senhor está dando tanto detalhe dessa doença? Aqui Mateus ele não é muito enfático em dizer, porque nós sabemos que o foco dele é para mostrar para os judeus de que Jesus Cristo é o Messias, e os judeus conheciam bem a lepra naquele momento. Porém, se nós formos olhar à luz dos textos dos evangelhos sinóticos, né, que são Mateus, Marcos e Lucas, Lucas, que é o médico, lá no capítulo, né, que cita a respeito desse contexto, né, Lucas, que é claro e enfático em dizer a respeito desta doença terrível, vai falar que era um homem que estava acometido totalmente por lepra. Então ele não era só um homem que estava no estágio inicial de lepra, ele não estava sendo diagnosticado ali de primeiro ponto, não. Ele era um homem que estava totalmente coberto por lepra. Quando eu cito Lucas aqui, irmãos, eu gosto de deixar claro, né, que nós iremos passar por ele também, né, Lucas capítulo 5, versículo 12 ao 14. Porém, Lucas aqui neste caso, ele é uma pessoa muito especial para ser citada, porque ele é médico, né? O evangelista Lucas, o que escreve o Evangelho de Jesus, conforme Lucas, e também escreve o livro de Atos dos Apóstolos, ele é um médico, um grego, né? E como ele sempre quer mostrar Jesus Cristo como Deus para todos, tanto para os gentios quanto para os judeus, ele é enfático em dizer minuciosamente todas as questões, principalmente essa, que se diz respeito a uma doença, e ele como médico sabia bem do que estava falando. Mateus aqui no texto em questão, ele não é enfático porque os judeus também conheciam por vivência e por saber de como é que se tratava e como lidava, porque Moisés outrora, como eu disse aqui em Levíticos, ele deixou uma lei que tratava justamente de pessoas com doenças como essa. E é difícil, irmãos, entender hoje, à vista de que muitas pessoas podem até ter, e hoje uma vacina já resolveria o problema, mas essa época aqui o contexto era muito diferente. Complicado, irmãos.
o Dr. R.C. Sproul, ele vai dizer que a lepra era a única doença em Israel que envolvia não somente um parecer médico, mas também um parecer eclesiástico. Percebe, irmãos? A lepra ela não era tratada somente por um médico, mas também por um sacerdote. Nós vimos aqui no final que Cristo pede para que o homem ele vá, prestar o sacrifício que era instituído por Moisés na lei. Então, a lepra ela também era apresentada aos sacerdotes. E se os irmãos me deixarem, eu gostaria de também fazer um paralelo a isso. A lepra aqui, irmãos, ela é muito parecida com o pecado. E ela é um símbolo de pecado, como diz Isaías 1, 5 e 6. Por exemplo, a irmã de Moisés, a Miriam, ela foi acometida de lepra por falar mal do próprio irmão. O servo de Eliseu, o profeta Eliseu, por ganância, ele foi acometido de lepra por aceitar dinheiro de algo que era de graça dado por Deus, e o profeta também já tinha negado aquilo. Geazi, aceitando as dádivas que foram dadas por Naamã, foi acometido de lepra, não só ele, mas também toda a sua descendência, como diz Eliseu. Hoje é fácil para nós associarmos a lepra como uma doença simples, porque a medicina já trouxe perfeitamente possível controlar a cura e até a doença e até curar a doença. Mas no tempo de Jesus não se conhecia isso. E eu quero citar aqui ela como símbolo do pecado, porque parece, irmãos, os sintomas. A princípio, o leproso ele conhecia que estava com lepra por uma sensibilidade, falta de sensibilidade em manchas. E assim também começa o pecado. Muitas pessoas elas praticam o mal e no primeiro momento eles sentem, mas a cada vez que vão praticando, eles vão perdendo ali a sensibilidade para com o amor de Deus e com o temor no Espírito de Deus e do Espírito Santo, e acaba que se torna insensível a todo o pecado. Como lepra, elas iam tomando todo o corpo, como úlceras, o pecado também faz isso. Ele vai tomando a nossa vida no sentido completo, até a carne ser a atuante em nossas vidas, ser a protagonista, nos conformando totalmente com o mundo, nos deixando insensíveis para as questões de Deus, o que se diz respeito ao seu reino e à sua justiça. E essas características da lepra, irmão, são as mesmas do pecado. Insensibiliza, separa, deforma e mata. À luz de Levíticos, capítulo 13, existe uma estreita conexão entre a lepra e a natureza do pecado. Como diz Levíticos, capítulo 13, versículo 3, ela não é somente um mal superficial, ela se espalha, ela contamina e ela isola. O teólogo Fritz Reinierke diz que a lepra era a pior enfermidade em 3 sentidos: no aspecto físico, no aspecto social e no aspecto religioso. O enfermo ele era devastado em sua pele, sua carne e seu osso. O enfermo era isolado de sua família e da sociedade. E o enfermo também ficava impuro nas questões cerimoniais, no que se diz respeito à apresentação no templo e sacrifícios ao qual eram necessários para o povo judeu. O evangelista Lucas, como médico, dando o diagnóstico preciso, como eu já disse aqui, disse que esse indivíduo estava coberto.
sentenciado à beira da morte, e ouve falar sobre Jesus. Então ele sai daquele leprosário onde ele estava a sua estadia, se esgueirando no meio das multidões com a esperança de cura. E essa atitude, irmãos, deste homem tem que ser uma das preciosas lições que deveria nos ensejar, né, a seguir a Cristo. Como uma das primeiras lições, eu queria citar aqui: ele não desistiu, irmãos, apesar da circunstância que ele vivia. Eu já citei suficientemente o contexto da lepra. Esse leproso, ele, aqui de toda a situação que ele vivia, ele não desistiu. Ele se aproximou com confiança. Ele chega próximo a Jesus e sabia que se Jesus quisesse, poderia curá-lo. Isso é fé, irmãos. Eu te falo isso porque, irmãos, nenhum leproso naquela época se ousava aproximar-se de um rabino ortodoxo ou de um escriba, porque ele sabia que perfeitamente que qualquer atitude como essa acarretaria na sua própria morte. As pessoas jogariam pedras para afastá-lo. Mas esse homem não. Apesar da circunstância, aqui de toda a situação, ele se aproxima de Jesus. Ele tinha perfeita confiança que Jesus daria, como ele deu a todos, o Evangelho, as boas novas, diferentemente do que o mundo fazia naquela época. Ele, irmãos, um homem que estava no estágio avançado de sua doença, uma carcaça humana, cheio de chagas, mutilado pela doença, com o corpo apodrecendo, mau cheiro, sendo impuro, ele, pela fé que vem de Deus, vai até Cristo para receber o milagre. Ele aproxima-se de Jesus, irmãos, como segunda lição, apesar de ser impuro. Como eu disse aqui, a lepra tornava uma pessoa impura naquele contexto. Impura porque ela era incurável. Impura porque ela era vista tanto no sentido médico como no sentido cerimonial a Deus, como imundície. Porém, irmãos, aqui é um exemplo de que ninguém deve se sentir demasiadamente impuro para se aproximar de Jesus. Jesus, ele se aproxima de todos. Ele é amigo dos pecadores. Todo aquele que vem a ele com o coração quebrantado jamais será lançado fora. Porque todo aquele que vem a ele com o coração quebrantado é dado a ele pelo Pai, e ele jamais lançará fora. O homem, mesmo sendo impuro, mesmo sabendo que a lepra o tornava impuro, ele não desiste. Nós possamos pensar nisso, irmãos. Não existe pecado grande o suficiente para que possa sublimar o sangue do Cordeiro nas nossas vidas. Não desista por conta de uma situação ou por conta de se considerar indigno, porque se fosse assim, todos nós não deveríamos ir a Cristo, porque nós somos indignos independentemente de situação. Paulo vai dizer que todos pecaram e todos estamos destituídos da glória de Deus. Porém, a graça que Cristo traz, ela não depende de mim ou de você. Ela não depende de fatores externos ou exteriores. Ela vem de Deus, ela é dom de Deus para que nós não nos vangloriemos. Nós só somos salvos pela graça que vem mediante a fé. Como diz Efésios 2:8. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Esse leproso, ele com fé, impuro, correndo risco, ele se aproxima, não porque era bom, mas porque ele teve fé. E com o coração quebrantado, foi até Cristo.
E como terceiro ponto, nós temos que ver aqui que quando ele chega a Cristo, ele o adora, apesar de ser um leproso. Eu gosto de falar isso aqui, irmãos, porque isso é muito forte. A palavra aqui, irmãos, que é usada no seu sentido textual é kurios, que vem do grego reconhecer como Senhor. Ele se ajoelhou diante de Jesus. Ele o adora. A tradução grega para kurios do nome hebraico Yahvé. Yahvé, que era conhecida como Deus verdadeiro, né? Aquele tetagrama de 4 letras que era impronunciáveis. E eles juntaram o tetagrama YHWH. Lembrando, irmãos, que o alfabeto hebraico ele não possuía vogais. 22 letras com nenhuma vogal, somente consoante. Porém, esse tetagrama ele é impronunciável. Os próprios judeus, e eles juntando ali a palavra Adonai com esse tetagrama, eles formam a palavra Yahvé. E a tradução grega para isso é kurios, quando ele diz Senhor. Senhor, se tu queres, podes limpar-me. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque pela doença que ele tinha, ele era proibido, tanto medicinalmente como eclesiasticamente, de adorar no templo, na sinagoga ou em qualquer lugar. Ele era uma causa perdida, ele era um problema insolúvel. Mas Cristo, ele veio para isso, irmãos. Ele veio para os impossíveis. Ele veio para fazer o impossível que o homem não consegue. Porque tudo que é impossível para o homem é possível para Deus, possível para Cristo. O homem, esse leproso, ele chega a Jesus, ele não vem com arrogância, mas com humildade. Pelo contrário, ele não exige nada, ele não impõe nada, ele somente primeiro se prostra e adora. Isso é um exemplo muito grande, irmãos, grandioso, da reverência que esse homem se aproxima do próprio Cristo. A palavra se prostrar também vem do grego prosquen, que é só usada em relação à adoração. Então, quando ele se prostra, ele está realmente chamando Cristo de Senhor, porque o grego usado aqui é prosquen kurios, adorando a Yahvé. O homem sabia que estava em frente a uma divindade, a única e verdadeira divindade, que é o Cristo, Deus, o Espírito Santo, a grande Trindade. Ele podia não dizer ou ter dito a ninguém o que ele pensava sobre Jesus, mas quando ele se chegou a Cristo, ele se mostrou que sabia realmente quem Cristo era. Ele sabia que estava na presença do próprio Deus, aquele que estava habitando corporealmente toda a plenitude da divindade, como diz Colossenses 2:9. Isso aqui, irmãos, não tem necessidade de tradução. Não precisamos de filosofia ou teologia para entender isso aqui. Isso é suficiente para nós sabermos que ali era a presença do próprio Deus e a presença da própria ação de Deus naquele homem, que era a fé e a graça, o poder do Deus Todo-Poderoso. Isto é muito grandioso, irmãos. Isto é muito grandioso. E como nós estamos fazendo a comparação da lepra com o pecado, não existe pecado tamanho que te torne impuro para que Cristo o cure, o limpe, como diz o leproso. Senhor, se tu quiseres,
podes limpar-me. Não existe pecado, irmãos, que Cristo pode deixar de te limpar. Basta um arrependimento verdadeiro, uma regeneração que também vem dele. É dom de Deus. Aquele homem, ele se achega a Cristo, reconhecendo-o como Deus. E Jesus Cristo fala: aquele que crê em mim, crê no Pai e será salvo. E aqui nós temos uma prova verdadeira de que este homem cria no próprio Jesus. Como quarto ponto, eu gostaria de também deixar claro aqui, irmãos, que apesar dele estar sentenciado à morte, ele suplica a Jesus. Irmãos, a palavra vai dizer também que nós não devemos temer aquele que mata o corpo, mas primeiramente aquele que mata a nossa alma, que nos leva à ausência de Deus, que nos leva à morte eterna, que nos leva ao inferno. Aqui nós estamos usando esta passagem de uma cura literal para uma inferência também na vida espiritual. Este homem aqui, ele demonstra duas atitudes fundamentais em relação a Jesus. A primeira é a confiança plena no poder de Jesus. E a segunda é a submissão absoluta à vontade dele. Porque ele vai dizer: Senhor, se tu quiseres. Ele sabe que Jesus pode curar. Ele confia no poder. Mas ele é absoluto na submissão dele a Cristo. E quantas vezes, irmãos, nós queremos ser donos e detentores da vontade soberana? Quantas vezes nós queremos estipular o que Cristo tem ou não tem que fazer em nossas vidas? Quantas das vezes nós deixamos de procurar aquilo que é a vontade de Deus para saciar as nossas próprias vontades? Mas esse leproso não, ele fala: Senhor, se tu quiseres, podes me curar. Será que nós estamos preparados, irmãos, para falarmos isso para Cristo? E a cura aqui não é só no sentido de, no contexto aqui de doença, mas a cura do pecado, a cura da maldade do coração, a cura da soberba, a cura de tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Este homem, ele reconhece que Cristo, ele é soberano em poder, também como soberano na vontade dele. Toda a vontade dele será cumprida à risca, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele sabe que na vida dele o que vale é a vontade de Deus. O teólogo William Barclay tem razão ao dizer que quando aquele leproso se aproximou de Jesus, confiante, humilde e reverentemente, ele está pedindo, ele não está exigindo. A única coisa que ele faz é prostrar e adorar e aceitar a vontade de Deus na vida dele. Ele reconheceu, irmãos, que Cristo é soberano e que a vida dele depende totalmente de Cristo. Ele está cumprindo ali tudo o que Jesus tinha ensinado outrora, anteriormente, nos capítulos 5, 6 e 7. A pobreza de espírito, o choro pelo pecado, a mansidão, a pureza de coração, a busca pela justiça. Este homem está cumprindo à risca tudo aquilo que Cristo pregou no sermão. E lembre-se, irmãos, ele não estava lá. Não existe impureza que te afaste da salvação de Cristo, porque ele é maior do que tudo isso. Não há mérito nenhum em ser curado, ser salvo e ser glorificado por Cristo, a não ser para o próprio Cristo, para o próprio Deus e para o próprio Espírito Santo. Nem eu e nem você temos mérito algum nisso. E esse homem se reconhece. Ele reconhece a sua insignificância perante a grandeza de Cristo, o qual muitas pessoas hoje, outrora eu também,
não reconhecia. Mas Jesus Cristo, Ele é poderoso, compassivo, Salvador. Cristo é maravilhoso, irmãos. E com isso, com toda essa reverência, Jesus Cristo, Ele não pega pedras para expulsar aquele leproso. Ele não tumultua aquela grande multidão contra ele, contra aquele leproso, chamando-o de maldito, como seria comum naquela época. Como era feito naquela época quando o leproso se adentrava numa comunidade. Pelo contrário, Jesus ele se aproxima ainda mais dele. Irmãos, preste atenção nesse versículo. Versículo 3 vai dizer que Jesus, ele se aproximou ao ponto de tocá-lo, curando-o e dando-lhe a saúde perfeita. E vamos dar um enfoque nesse versículo 3 agora. Quando Jesus diz, quero. Quando Jesus estende a mão, tocando e dizendo, eu quero ser limpo, a lepra imediatamente vai embora. Então, como primeiro lugar, irmãos, eu quero lembrar aos irmãos aqui que Cristo tocou naquele homem com compaixão. Ele toca naquele homem, irmãos, porque se importa com ele. Pense comigo, irmãos, há quanto tempo aquele homem que estava enfermo por lepra, como diz o evangelista Lucas no seu capítulo 5, totalmente coberto por lepra, já estava no estágio avançado. Quanto tempo aquele homem não sabia o que era ser tocado, o que era ser abraçado? Pelo contrário, toda vez que ele se aproximava de alguém, ele era escorraçado e precisava fugir. E aqui eu não preciso estar inferindo ou inventando, irmãos, porque esse é o contexto da lepra daquela época. Porém, Jesus, sabendo do que a lepra poderia fazer, identificando a doença, ele não vai somente na terminologia da doença em si, física, mas ele também vai naquela psicológica, sabendo que ela também devasta além do corpo, as emoções. Aquele homem, ele se sentia desvalorizado. Ele se sentia um monturo de lixo, um entulho. Mas Cristo, aquele a quem ele se prostrou e adorou e chamou de curioso, Yahvé, ele se achega a ele também e o toca. E logo a seguir de um toque, vem uma palavra. A palavra do próprio Deus, Ele que é o Verbo. Uma palavra poderosa. Jesus, naquele momento, ele não só tem compaixão e toca, mas também mostra o seu poder. Quando aquele homem fala, Senhor, se tu quiseres, pode curar-me. E ele diz, eu quero. Eu quero. O poder dele, irmãos, a vontade dele vai na direção da cura, da libertação, da restauração. Ele vê aquele homem impuro no sentido cerimonial e no sentido também do contexto da época, impuro pela doença, e o torna puro. Ele torna aquilo que é impuro, puro, irmãos. Porém, aquelas pessoas que estavam em volta de Cristo, elas tornavam até o puro impuro, pelas próprias vontades e pelos próprios desejos do coração. Como assim, pastor? Até os fariseus, quando pregavam a lei, que é santa, eles as tornavam impuras por acrescentar coisas a ela, fazer da verdade uma falsa verdade, uma meia verdade, uma mentira, porque nada do que não é 100%, ele não é perfeito e santo. Jesus Cristo, ele torna o impuro puro. Jesus o toca, e ao invés de ficar contaminado de lepra, é o homem que fica purificado pelo poder de Cristo. Não há doença incurável para Cristo, irmãos. Não há pecado indesculpável para Cristo quando Ele quer
Desculpa. O poder dele é ilimitado. Ele é grandioso. Ele sabe de todas as coisas, irmãos. E quando ele diz, quero ser limpo, a cura, ela é imediata. Jesus estende a mão, toca no leproso e diz, eu quero ser limpo. Isso torna Jesus imprudente, porque tocou no leproso? Não, irmãos. Não torna, porque Ele conhece o nosso coração e conhece tudo. Ele é o detentor de todo poder, de toda honra. Isso aí não estava encorajando as pessoas a fazerem como Ele fez, obscuramente, se achando que tinham muito poder ou eram super poderosos. Pelo contrário, Ele mostra que o poder de Deus vem dele, por Ele e para Ele. Ele mostra que aqueles que vivem em conformidade com Ele mesmo, com Cristo, que creem nele, através do nome dele, fariam coisas como esta, não de maneira imprudente. Então, quando ele toca aquele homem imediatamente é curado. A cura é instantânea, meu irmão, e completa. Quando Cristo ele entra no negócio, irmãos, não resta sequela. Não tem resquício de doença naquele homem. Não tem rastro de lepra. Nenhuma mancha sequer. Porque quando Cristo faz, Ele faz completo. O teólogo J. Hending, ele vai dizer que quando Cristo fazia um milagre, ele era imediato, completo e permanente. Isto é só mais uma prova de que nosso Deus é soberano. E que quando Ele entra de verdade. Quando Ele faz por completo. Ele não faz coisa pela metade. Ele é sobrepoderoso, porque Ele é o detentor do poder. Ele é o único onipotente. Para um bom médico naquela época, um doente com a enfermidade de lepra era repugnante, acima de qualquer capacidade humana para curar. Porém, Jesus, sendo Deus, Ele cura qualquer um. E assim nós temos que ser também, irmãos. O verdadeiro cristão, ele sabe que ele vive na mão daquele que é detentor de todo poder, toda honra e toda glória, não para ser imprudente, mas para que, agindo com prudência, crer também que o nome daquele a qual ele vive pode fazer qualquer coisa, sendo submisso a Ele, entendendo que a vontade dele é soberana, se prostrando, adorando, dando toda a honra e toda a glória a Ele, sem mérito, sem holoforte, sendo prudente. E no versículo 4, Mateus ele deixa claro aqui que Jesus ele é prudente também, porque olha o que Jesus vai falar. Versículo 4: olha, não o digas a nenhum homem, mas vai pelo teu caminho, mostra-te ao sacerdote, apresenta a oferta que Moisés ordenou como testemunho para eles. Por que Cristo faz isso, irmãos? Como eu disse aos irmãos aqui no início, aquela doença não é uma doença somente física, mas ela também era uma doença que era apresentada como cerimonial, porque isolava o homem tanto das suas faculdades normais, cotidianas, externas da vida, como também no sentido de adorar a Deus no templo, nas sinagogas. Então Jesus dá a ordem àquele homem. Uma ordem era negativa e outra era positiva.
Em primeiro lugar, a ordem negativa era: não o digas a ninguém. E isso, irmãos, não era para aquele homem ser mentiroso ou inventar qualquer história sobre a cura dele, não. É para que aquele homem fosse prevenido de ser hostilizado pela população por ser um leproso que estava andando no meio deles. Porém, muitas pessoas veem esse texto e pegam o contexto de Lucas e pensam que ele desobedeceu, o contexto de Marcos, e pensam que ele desobedeceu a Jesus. Não. Esse homem ele não desobedece esse registro, pelo contrário. Ele vai calado até que apresentasse a oferta de sacrifício no templo, como Jesus ortogou a ele. Esta ordem que Jesus deu, a primeira ordem, tinha a ver com a precaução da vida daquele homem. A ordem que Jesus deu não era criar uma mentalidade errada acerca da missão do mundo, de não dar testemunho de Cristo. Pelo contrário, não é isso. Aquele homem, naquele contexto, ele estava correndo risco de vida e ele não poderia antecipar a sua morte por confronto. Ele estava feliz? Estava, com certeza. Ele foi curado de uma lepra, mas ele tinha uma cerimônia a ser feita, porque Cristo, mesmo sendo Deus e trazendo graça, ele ainda vivia no contexto da lei. Lembre-se, irmãos, a lei ela só acaba, a lei ela é só cumprida. E quando eu digo a lei no seu sentido cerimonial, e aquelas leis que eram justificáveis pelo cerimonialismo, né? Ela só é cumprida por Cristo quando ele verte o sangue no madeiro por nós. Cristo ele era judeu e vivia no contexto judeu. Ele guardava o sábado, ele pregava nas sinagogas, ele vivia como um judeu, mas não hipocritamente. Então ele sabia que aquele homem tinha que fazer aquele sacrifício, ele tinha que cumprir a lei, e por isso ele manda aquele homem, sem falar nada, ir até o sacerdote, para evitar um confronto, para evitar uma hostilidade com os opositores. Roma estava subjugando Israel e aqueles judeus estavam esperando um libertador, um Messias que viria como um rei, quebrando o jugo de Roma, colocando Israel como independente. Porém, aquele Jesus, aquele Messias, aquele ungido, aquele Cristo, ele veio quebrar um jugo muito maior. Ele veio quebrar o jugo espiritual, o jugo sobre o pecado, o jugo do pecado sobre o homem, o jugo da hostilidade espiritual, fazendo que nós nos arrependamos, nos regeneramos pelo poder do Espírito dele, pela fé que é dele e a graça que é dom dele, e que nos tornemos totalmente independentes da vontade dele. Porém, irmãos, o homem curado, ele não obedece totalmente essa ordem, como Marcos nos informa, pois Jesus não pôde nem entrar na cidade. No entanto, as multidões foram até ele. Por mais que Cristo tenta ajudá-lo, por mais que Cristo não quer colocar uma mentalidade errada na cabeça dele, por mais que Cristo não estava falando que não era para disseminar o que ele fez, Cristo tentando poupá-lo de ser hostilizado, ele mesmo assim não obedece àquela ordem. Ele não vai totalmente calado, como Cristo tentou que ele fizesse, né? Tentou no sentido de pediu para que ele fizesse, né, irmãos? Os irmãos entendem que o que Cristo faz, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Mas ele, com o intuito de falar com aquele homem, mostrar para as pessoas que deveriam ser prudentes, tanto no sentido normal, natural, quanto no sentido cerimonial, de observância das leis, de prática da lei, de ser obediente às leis de Deus, porque a lei é santa, é o pecado que nos torna imundo.
esse homem não obedece, ao ponto de Jesus ser impedido de entrar na cidade. Porém, aqueles que queriam, iam até Cristo. E a palavra vai dizer, multidões foram até ele. Não é uma pequena multidão, é multidões no plural. E a segunda ordem de Cristo era positiva. Ele tinha que fazer uma oferta estabelecida por Moisés, lá no templo, pelo sacerdote. E Cristo, ele, com essa ordem positiva, ele visa respeitar as normas, até de saúde, estabelecidas naquela época. Cristo, ele era prudente, irmãos. Nós estamos em um contexto, irmãos, de pandemia, coronavírus, né? E nós temos visto tanto falar disso que já está se tornando cansativo, mas eu quero te dizer, irmãos, que você ser um cristão, você ser filho de Deus, salvo, regenerado por Cristo, não o torna imune a nenhuma doença. Nós sabemos que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza das coisas que se acreditam. Mas isso é muito mais do que tornar imune de uma doença ou livrar do mal. Pelo contrário, quando Cristo, ele fala, Pai, eu peço que não os tire do mundo, mas o livre-os do mal, é o mal que mata o corpo, levando à morte. Morte eterna, não somente o corpo físico, é o pecado. Ele não está falando aqui de calamidades, porque se não fosse assim, os apóstolos não tinham morrido como morreram, não tinham sido perseguidos como foram perseguidos, os profetas não estavam na mão daqueles que os perseguia, como o profeta Isaías foi cerrado ao meio, verticalmente, irmãos, não horizontalmente, ele foi cerrado da cabeça aos pés, no meio. Então Cristo, ele observa a lei até no sentido sanitário. Muitas pessoas hoje, no contexto da pandemia, pensam que por ser cristão ele é imune e se torna imprudente. Eu quero lembrar aos irmãos o que o Satanás faz com Cristo no capítulo 4 desse mesmo evangelho que nós já estudamos. Ele usa a própria palavra para tentar fazer que Cristo seja imprudente, tenha uma falsa fé, levando Cristo ao pináculo do templo, citando uma passagem conhecida de Salmo 91, dizendo, aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos, então pule-te, atire-te daqui para baixo. E Cristo cita o contexto que nós não podemos tentar a Deus. Está em Deuteronômio. Tem muito cristão, irmãos, que está tentando a Deus, pensando que Deus, ele, com tudo que ele tem, que ele já fez e que tem feito, ele é um homem que dá superpoder somente a outras pessoas. Isso é terrível, irmãos. Isso é terrível. Nós possamos pensar direito nisso, irmãos. Nós possamos entender que Cristo, ele não é somente isso. Que Cristo é muito mais do que isso. Ele não está aqui para te trazer imunidade de calamidade. Ele não está aqui para te curar de uma doença. Cristo, ele não veio, ele não trouxe as boas novas do Evangelho para que você vivesse uma vida totalmente feliz no que se diz respeito ao mundo. Não, ele veio trazer uma verdade, uma paz, uma felicidade que excede todo o entendimento humano. Uma paz, uma felicidade, uma liberdade que será totalmente completa naquele grande dia. Cristo, ele não veio te dar superpoder ou cumprir suas exigências para te dar uma boa vida no natural que você pensa, que você tem como bom, que você tem como esplendoroso. Não, ele veio trazer a salvação, ele veio trazer a paz que o mundo não dá, ele veio trazer a bem-aventurança.
a verdadeira felicidade, que é herdar o reino dos céus e a justiça. E quando Cristo dá esta ordem para que esse homem vá observar a lei, ele dá a ordem para que a autoridade sanitária da época, que era o sacerdote, que diagnosticava a doença, e também somente ele poderia dar alta daquela doença, fizesse aquilo para que aquele homem pudesse ter uma vida sociável e normal. Então Cristo aqui mostra totalmente prudência. Pelo contrário do que muitos dizem, Cristo, ele era muito prudente. Como eu disse uma certa feita, no estudo que nós tivemos no capítulo 2, a respeito de José, quando ele acata as ordens do anjo e prontamente age em conformidade com a palavra daquele anjo, que era dada por Deus, ele usava da prudência. E a providência de Deus, ela anda em conjunto com a prudência do homem. Mais uma vez eu vou repetir, irmãos. A providência que vem de Deus, ela anda juntamente com a prudência do homem. E com isso Jesus estava dizendo que até os próprios milagres de Cristo eram verificáveis. Até os líderes religiosos que estavam entre os mais duros e críticos de Jesus foram forçados a examinar aquele leproso e certificar que ele estava limpo e curado. Com isso, Jesus estava protegendo aquele homem de qualquer suspeita, ou qualquer acusação, ou qualquer teatro. Ele não estava sendo hipócrita, ele estava sendo verdadeiro. Aquele homem não estava somente limpo por fora, mas limpo por dentro, porque reconheceu Cristo como Senhor, se prostrou, o adorou, foi limpo, e agora ele estava limpo por fora e limpo por dentro. Cristo, ele legitima, irmãos, a volta daquele homem para casa, para sua própria família, para o seu convívio social, para as prestações dos serviços religiosos da época. Cristo purifica aquele homem da lepra. Ele pode fazer isso comigo e com você, meu irmão. Na mesma analogia que estávamos fazendo, a lepra é como o pecado. Ela começa dando evidências curtas e pequenas, mas acomete todo o corpo, tornando você insensível aos pecados que comete e já vem cometendo a longo prazo. Mas existe um Deus que é maior do que tudo isso. A única coisa que ele fala é que aquele que crê, aquele que der vestígios de arrependimento e frutos do arrependimento, crer no Espírito e der frutos do Espírito, ser totalmente dependente dele, pobre de espírito, chorar pelos seus pecados, o adorar, reconhecer que a vontade dele é soberana, o sangue dele é capaz de curar tudo isso. Eu não sei como você está hoje. Talvez você se sinta impuro, indigno de conhecer a Cristo no seu sentido completo e amplo, mas não existe doença, não existe lepra, não existe pecado que Cristo não seja capaz de curar e de limpar. O sangue dele é suficiente. O que é necessário é crer, ser submisso como esse homem foi, apesar das circunstâncias, apesar de tudo dizer ao contrário, da sua própria situação, da sua impureza. Todos nós somos, irmãos, impuros para Deus. Como eu gosto de citar, Isaías diz que até a nossa justiça para Deus é como o trapo de imundícia. Nós somos imundos. As nossas ações que são feitas
fora da vontade de Deus, ela é maldita, iníqua. Como ele cita no capítulo 7, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Que nós não possamos passar por isso, irmãos. Que eu e você venhamos ser limpos, termos as vestes alvas como a neve, ser uma noiva prudente, submissa para o noivo que é Cristo. Ele que é o cabeça da igreja, Ele que é a pedra de firmamento, a pedra que os construtores rejeitaram, que Ele venha ser o nosso fundamento. E com isso eu quero te perguntar, irmãos, será que você tem vivido de maneira impura, tornando até o puro impuro, como os fariseus faziam? Ou será que você se sente impuro ao ponto de não ter capacidade de ir ao próprio Cristo por conta da situação? Esta palavra que vai dizer os dois contextos e dizer que até o mais impuro pode se tornar puro por Jesus. E que Jesus, ele está muito além disso, porque nada exterior influencia a vontade dele, porque a vontade dele, assim como ele quer, é cumprida. Como esse leproso disse: se tu quiseres, pode limpar-me. E ele falou: eu quero ser limpo. Como nós veremos mais na frente, Senhor, o centurião vai dizer: Senhor, como eu também tenho servos, o Senhor também pode dizer uma só palavra e o meu servo ficará curado. Essa é a fé que nós temos que ter, que aquilo que nós necessitamos, Ele dará de maneira correta e completa, imediata. Mas a vontade dEle é que é soberana em nossas vidas. Amém? Com isso, nós terminamos esse versículo 1 ao 4. Que nossos pecados venham se tornar limpos pela justificação de Cristo, o sangue vertido no madeiro, através da graça, da fé que é dada por Deus a nós. E eu convido você a orar, para nós finalizarmos esse estudo, trazer a Cristo, esse que justifica, purifica e glorifica, ao centro das nossas vidas, colocando o nosso ego de lado, nossa carne de lado, e chamando Ele, que é capaz de limpar tudo isso e nos levar para um corpo glorificado, junto com Ele, vivermos eternamente, glorificando e exaltando o nome de Deus. Vamos orar, irmãos? E logo mais leremos os comentários. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus maravilhoso e misericordioso, estamos, Pai, na Tua presença nesta tarde, somente para Te agradecer, Pai, glorificar o Teu nome e a Cristo crucificado, e a Cristo ressuscitado e glorificado, agradecer a justificação pelo sangue, Ele que foi, que é e que sempre será o único capaz de nos limpar de todo o nosso mal, de toda a nossa pecaminosidade, não só no sentido de impureza física, mas também espiritual. Obrigado, Pai, por essa oportunidade, pela graça de Te conhecer, pela graça de estar firmado na Tua palavra, ela que é a verdade, por seguir Teu Filho, que é o único caminho, a verdade, a vida, o pão, o bom pastor, a ovelha que foi muda ao matadouro, aquele que carregou sobre si as nossas iniquidades e que sobre as pisaduras dele nós somos sarados, que foi transpassado pelas nossas transgressões, aquele que o castigo
que nos trouxe a paz estava sobre ele. Obrigado, meu Deus. Obrigado por tudo isso que vem feito em nós. Eu não sei qual é a necessidade de cada um dos irmãos que estão nos ouvindo nesta tarde de hoje, mas eu sei que o que basta é a tua vontade ser feita, não a minha ou a de qualquer um dos nossos irmãos. Qualquer uma das nossas súplicas, que sejam físicas e espirituais, sejam satisfeitas, mas sim a tua vontade. Que o nosso corpo venha a ser palco da tua glória, que os nossos rostos e as nossas atitudes venham resplandecer a graça e o poder do teu Espírito. Nós venhamos ser reflexos de Cristo nesse mundo, para que mais pessoas conheçam a tua palavra, porque é isso que nos importa, pregar Cristo e Cristo crucificado, ressuscitado, glorificado, aquele que justifica e que deixou o Consolador, que nos convence do pecado e que nos traz a submissão total a Ele. Por isso eu te agradeço, no nome de Jesus. Amém e amém.